Então vamos lá, gente. Vamos seguir com a nossa aula aqui. Novo ponto, fontes do direito penal. Então nós temos a fonte do direito penal, nós temos a fonte material e a fonte formal. O que seria a fonte material? O ente com capacidade para produzir normas penais. Eu já conversei com vocês no artigo 22, inciso 1º da Constituição, o ente com capacidade de produzir normas penais é a União. Artigo 22, inciso 1º. Mas eu peço de cara, para que não esqueça, o parágrafo único do artigo 22. Então, veja bem, André, qual é a fonte material do direito penal? A União, que é o ente com capacidade para criar normas penais. Órgão encarregado de criar o direito penal. União. Mas aí você vai no artigo 22 da Constituição, que fala isso, mas não esqueça do parágrafo único. O que diz o parágrafo único? Que lei complementar pode estabelecer uma delegação para os estados para legislar sobre normas específicas relacionadas com esse artigo. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, não erra isso. Doutrina tradicional. Vamos conversar sobre a doutrina tradicional. Quais são as fontes do direito penal, senhor candidato, senhor advogado? Olha, eu tenho fonte material e a fonte formal. Fonte material é quem pode produzir, que é a União. E a fonte formal? Olha, a fonte formal é a lei. Por que a lei? Porque ninguém vai fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Simples assim. O artigo 5º, inclusive, fala uma coisa maravilhosa, né? Fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, lendo isso aqui, você chega à conclusão que só tem direito fundamental os brasileiros e os estrangeiros que residem no país. E estrangeiro de passagem, estrangeiro turista, não tem direito ao quê? Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Então por isso que eles são roubados e furtados na praia. Deve ser por isso aqui. Né? A Constituição fala uma loucura dessa. Né? De qualquer maneira, é essa a nossa regra. Tá? Então, se te perguntarem, vem cá, quais são as fontes do direito penal? Olha, eu tenho a fonte, doutrina tradicional, fonte material, é o ente que produz, com capacidade de produzir direito penal, que é a União, sendo que a própria Constituição permitiu, né, deu a possibilidade de, por lei complementar, delegar aos estados a função de falar sobre temas específicos dessa matéria, e a fonte formal é a lei. Simples assim, porque ninguém será obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa, isso não é virtude de lei. Doutrina tradicional recebeu, tranquilo, nota 6. Por que nota 6 se eu não estou errado? Cara, olha só. A doutrina moderna ela vem te dizendo o seguinte, meu amigo, você está me dizendo então que a Constituição não pode criar crimes? Está me dizendo que a lei que cria crime estabelece pena, mas a Constituição não pode? Né? Eu estou dizendo, você está me dizendo então que o princípio da insignificância ou da bagatela não pode ser utilizado? Princípios não são aplicados? Não existe a atipicidade material pelo princípio da adequação social, não? Você está me dizendo então que só a lei, então você está me dizendo então que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, não é isso? Celebrada internalizada em 1992. Isso não vale nada para você? Você está me dizendo então, e as normas penais em branco? Que tem que ser complementada, por exemplo, por um decreto. Você está me dizendo que tudo isso não é fonte de direito penal? Tu fica boladão, não é isso? Fica boladão e fala, falei besteira. Então a doutrina tradicional, ela fala o seguinte, olha, a fonte material é a União, podendo delegar aos estados por lei complementar. E fonte formal, eu tenho a fonte formal imediata, que é a lei, e a fonte formal mediata, que são os costumes e os princípios gerais do direito. Sério mesmo, cara? Você está dizendo então que os princípios gerais do direito são fontes imediatas? Você está esquecendo da Constituição, dos tratados? É isso mesmo? Você coça a cabeça e fala, eu preciso rever isso, e foi o que a doutrina moderna fez.
A doutrina moderna hoje fala o seguinte, que fonte formal imediata, ela bota de cara a Constituição. A Constituição, ela fala que os tratados internacionais sobre direitos humanos também são fontes formais imediatas. Jurisprudência, inclusive a gente está falando agora de súmula vinculante. Você está dizendo então, doutor, que as súmulas vinculantes não valem de nada para você? Não é fonte de nada? Tá claro? Lei e atos administrativos também. E digo mais, meu amigo, o que seria a fonte imediata? Os costumes. Costume e o princípio da irrefragabilidade. Você está me dizendo então que um costume de uma determinada localidade, num país como o nosso, continental, vai ser fonte do direito que serve para gerar segurança jurídica? Você está me dizendo então que eu posso deixar de considerar um fato criminoso porque é um costume feito numa tribo lá? Não faz sentido. Então, na verdade, a fonte formal imediata eu coloco agora como a doutrina. Você está me dizendo então que os costumes de uma sociedade diferenciada no Brasil é fonte e os pensadores, os estudiosos de direito penal não seriam fonte, nem imediato do direito penal? Então é óbvio que você passa a refazer a sua ideia no sentido de quê? Que a fonte formal e imediata é a Constituição, as leis, a jurisprudência, os atos administrativos e os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, porque eu estou falando dos direitos fundamentais mais importantes, os bens jurídicos mais importantes. Está claro? Vou citar um pouquinho da Flávia Piovesan para vocês, mas vamos seguir aqui. Mas André, então a lei é fonte formal imediata, sim ou não? Sem dúvida, ela é a única capaz de criar crime e estabelecer pena. Ponto. Então quem cria crime? Lei federal, porque vem da União. E estabelecer pena, aumentar pena, diminuir pena. Lei federal, União, a não ser que haja lei complementar. E a Constituição, André? A Constituição ela pode criar crimes? Se liga o que nós falamos nas aulas anteriores já. Se eu falei para você que a sociedade ela é extremamente dinâmica, muda toda hora. Se lembra do Bauman? Da sociedade líquida do Bauman? Cara, isso aqui muda toda hora. Por que líquida? Porque ela tem a sua essência, mas ela muda de forma toda hora. Isso é líquido, cara. E eu tenho uma lei que ela é estática. A lei ela é parada. A lei nada mais são do que pequenas letras, uma do lado da outra, que dão um mandado para você. Ela te dá uma ordem, mas ela é estática. E ainda digo mais, para se alterar a lei, tem que respeitar um processo legislativo estabelecido na Constituição. Então eu tenho uma sociedade rápida, sociedade dinâmica e uma lei lentona. Por isso eu conversei com vocês das leis penais simbólicas, direito penal de emergência. E a Constituição? Rapaz, a Constituição ela é rígida. A Constituição, para alguns autores, ela é semi-imutável. Ainda tem as cláusulas pétreas. O processo legislativo dela de alteração, o processo de alteração legislativa é ainda mais rígido. Então é óbvio que a Constituição ela não pode criar crimes. Por quê? Porque ela não tem a velocidade que a sociedade tem. Então ela não faz nada? Não, cara. A Constituição ela traça mandados de criminalização, mandados de otimização para o legislador criar crimes. E eu quero botar duas coisas diferentes na tua cabeça agora. Aliás, dois pontos diferentes. O que a Constituição fala? Rapaz, em direito penal, ela já, para mim, ela fala, e vai falar para você agora, duas coisas com certeza. A Constituição fala o seguinte, legislador, quem cria crime é você. Maravilha. Mas eu vou te dar dois mandados de otimização. Dois mandados mandados constitucionais de criminalização. Quais são esses? Eu não quero que haja uma proteção insuficiente ou deficiente, mas também eu tenho a proibição de acesso. Por favor, faça isso. Tá claro? Não venha para a mão esquerda do teu professor André Queiroz, nem para a mão direita. Não quero, não é isso? Proibição de excesso, mas também não pode ter a proteção insuficiente ou deficiente. É esse o mandato que a Constituição faz para você. Está claro? Então, na verdade, a Constituição ela faz o quê? Ela não pode criar crimes ou combinar pena. Realmente, ela não vai fazer isso, mesmo estando acima da lei. Tá claro? Já que ela possui um processo mais devagar de alteração. Ela se utiliza de mandados constitucionais de criminalização. Que mandados são esses, André? Rapaz, eu vou fornecer patamares
mínimos de intervenção do Estado. Que patamar é esse? Proibição de proteção insuficiente ou deficiente. Muitas pessoas conversam, a doutrina fala muito do princípio da proibição de retrocesso. Se é bom tomar uma cervejinha no bar com os amigos. O que é a proibição do retrocesso? Os avanços, os ganhos sociais, as conquistas sociais da humanidade, o legislador constitucional não pode regredir. Eu não posso estabelecer um artigo 5º, por exemplo, que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros brancos e aos estrangeiros, residentes ou não no Brasil, que venham de países ricos. Estou gerando uma desigualdade odiosa. Eu estou regredindo nos meus direitos. Eu não posso retornar à escravidão. Eu não posso voltar à conquista que ainda não houve nos Estados Islâmicos, onde o voto de um homem vale 2 e de mulher vale 1 só. Eu não posso regredir, retroceder aos ganhos que a sociedade já obteve. Mas a Constituição ela dá alguns mandamentos. Então ela fala, olha só, eu não sei o que você vai fazer não, legislador, você faz o que você quiser, mas uma coisa é certa. Como eu sei que existe no Brasil um racismo institucional, um racismo que está arraigado na nossa sociedade, eu não sei o que você vai fazer não, mas uma coisa é certa, racismo é crime inafiançável e imprescritível. E também não me venha com historinha de botar só pena de detenção não, porque eu quero pena de reclusão. Legislador, lá na Lei 8.078, 8.072, você vai criar os crimes hediondos. Os crimes hediondos estabelecidos em lei, porém os equiparados, TTT, tráfico, tortura e terrorismo, esse eu vou dar um tratamento mais grave. Assim como os hediondos. Mas qual o tratamento mais grave que eu vou dar aos crimes hediondos? Olha, no mínimo ele vai ser inafiançável, insuscetível de anistia, graça e também de indulto. A prática de tortura, terrorismo e tráfico. E os definidos como crimes hediondos por lei. Tá claro? Aí, com relação aos executores, aos mandantes, forma omissiva, comissiva, não importa. O que importa é que isso é um mandamento de otimização, mandamento constitucional de otimização da criminalização. Criminalmente falando, isso eu estou preocupado. Inclusive ele fala, olha só, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático serão imprescritíveis e inafiançáveis. Está claro? Se liga que a ação de grupos armados é imprescritível, se liga que racismo é imprescritível, se liga que crimes hediondos e equiparados são crimes prescritíveis, mas vão ter um tratamento criminal, penal, mais grave. Tá claro? Inclusive, aquelas declarações de inconstitucionalidade lá da lei, não é isso? Você está careca de saber. Está claro? Então eu quero que você entenda que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não é em virtude de lei. A lei não vai retroagir só para beneficiar o réu. Lei. Mas a Constituição ela dá os mandados de criminalização para otimizar esse processo de punição, de criminalização, evitando a proteção insuficiente e a proibição de excesso. Está claro? Mandados constitucionais de criminalização implícito. Tá claro? A maioria da doutrina está falando isso, né? Isso da intervenção deficiente ou insuficiente do Estado. Uma questão interessante é quando você conversa sobre aborto. Conversar sobre aborto, é óbvio que o crime de aborto está no Código Penal, lá no artigo 124, 125, até o artigo 128. Quando é que o aborto é permitido, está na lei. Mas é óbvio que eu tenho que analisar à luz do quê? Da Constituição, Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Inclusive o Luiz Fux acompanhou o voto dele, permitiu o aborto em qualquer hipótese nos 3 primeiros meses de gestação. Qual é a razão disso? Olha, eu tenho que ponderar esses mandados de criminalização. Não adianta só punir o aborto em qualquer hipótese, sabendo que o aborto é uma realidade social, que a mulher pobre ela morre, a rica ela vai para o exterior e faz o aborto lá fora. Então eu tenho uma realidade social, mas a Constituição falou o seguinte, olha, também não posso abortar também no 8º mês e meio. Então, para o Luiz Roberto Barroso, 8º mês e meio, não. Mas talvez nas primeiras semanas, no primeiro mês, enquanto ainda o feto não tenha formas humanas, ainda é só um embrião,
50% da mulher grávida, da gestação, nos 3 primeiros meses, a mulher tem um aborto natural. Será que eu posso ponderar isso? É só isso. Não quero que você concorde nem discorde. Eu quero que você apenas entenda isso. Está claro? Inclusive, a Constituição falou o seguinte, olha, eu sei que nós temos soberania, mas o artigo 5º, parágrafo 3º, falou o seguinte, da Constituição, os tratados e convenções internacionais. Então é óbvio que além da Constituição, é óbvio que além das leis, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, se tiver uma votação equiparada à emenda constitucional, quer dizer, votação em 2 turnos de 3/5 em cada casa, Câmara dos Deputados, 2 votações em 3/5, depois no Senado Federal, 2 votações de 3/5, olha o que ela fala aqui, ó, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, se eu estou dando a fonte formal imediata, como a Constituição, e a própria Constituição falou que os tratados internacionais sobre direitos humanos são equiparados a emendas constitucionais, se houver essa votação qualificada, esse quórum qualificado, é óbvio que eu também vou tratar como fonte formal imediata. Inclusive, a professora Flávia Pelviozan, que não é boa, não é boa como professora, ela é brilhante, não é isso? Flávia Pelviozan, brilhante nas teses dela, ela entende que esses tratados sempre irão possuir caráter constitucional. Tese dela, o livro dela, fantástico o livro dela, fala sobre tratados internacionais, sobre direitos humanos. Quer dizer, é uma situação que, inclusive, o Supremo e o STJ, por várias decisões, crime de redução à condição análoga a escravo, como crimes imprescritíveis, crimes contra a humanidade estão sendo considerados como crimes imprescritíveis por esses mandamentos de otimização constitucional, de criminalização. Mandamento constitucional de criminalização, otimizando a prestação jurisdicional, evitando a proteção insuficiente. Muita coisa, né? Tá claro? Importante aqui, gente, esclarecer que os tratados e convenções não são instrumentos hábeis à criação de crimes ou combinação de penas para o direito interno, apenas para o direito internacional. Aqui nós temos aquele sistema, quem estuda direito internacional, do sistema do dualismo moderado. Uma vez até nesses grupos aí ao qual eu organizo, né? Por sinal, você pode entrar no meu grupo, não é isso? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, não estou riscando direito aqui não. Eu estou no Rio de Janeiro, 21 está pagando. 21 98806 1122. 21 Rio de Janeiro 98806 1122. Me manda uma mensagem, um WhatsApp que eu te incluo nos grupos. Não é isso? E nos grupos uma vez falaram sobre isso. Se o Brasil poderia extraditar alguém cuja condenação lá fora foi de pena de prisão perpétua. E um aluno foi lá e falou, não, porque o Brasil não admite isso na Constituição. Mas é óbvio que eu tenho os tratados internacionais que podem ser internalizados. Então, eu sempre falo para meus alunos, o que vale no plano interno é a Constituição. O que vale no plano internacional são os tratados aos quais o Brasil for signatário. Agora, é óbvio que esse dualismo ele é moderado, sendo que esses tratados internacionais podem ser internalizados no Brasil, mediante decreto legislativo, onde o Brasil também se compromete a cumprir dentro do Brasil. E é óbvio, para evitar essa contradição do Brasil respeitar no exterior, mas não respeitar internamente. Porém, tem que ter um processo de internalização. Me dá exemplo, André. Cara, que está muito em moda, tá? Com o advento, por exemplo, das leis 12.694, que falava das organizações criminosas, e depois veio a lei 12.850 de 2013, que está carecão de saber, que está estudando, que é a lei que fala das organizações criminosas. O Supremo Tribunal Federal se manifestou pela inadmissibilidade da utilização do conceito de organização criminosa dada pela Convenção de Palermo. E, André, o que fala a Convenção de Palermo, né? Convenção de Palermo, entre outras coisas, ele fala justamente desses acordos de colaboração internacional para crimes com relação a lavagem de dinheiro, corrupção. Isso aqui é lava-jato puro, é a Convenção de Palermo. Então, na verdade, houve o trancamento de uma ação penal que deu origem a essa impetração, em face da atipicidade da conduta das organizações criminosas.
Foi o habeas corpus 96.007 do Supremo Tribunal Federal. Houve uma denúncia a respeito de uma organização criminosa, mas a tipificação veio da Convenção de Palermo. Ele respondeu pelo crime de organização criminosa com base naquilo que a Convenção de Palermo, Supremo Tribunal Federal. Não, porque na verdade tratados internacionais vale fora. Se o Brasil internalizar, ótimo, né? Houve, na verdade, uma legislação que falava, a Lei 12.694, que falava dos juízes sem rosto, né? Se eu estiver julgando uma organização criminosa, é um grupo de juízes, para evitar que a organização mate. Promotores, um grupo de promotores. Quer matar? Vai ter que matar uma galera. Quem assina não é necessariamente quem for realmente o efetivo promotor. Então, são chamados promotores sem rosto e juízes sem rosto. Teria do órgão, né? Nada mais do que isso. Tá para quê? Porque, na verdade, as organizações criminosas muitas vezes estão incrustadas dentro do Estado. Muitas vezes a milícia é o próprio Estado e tal. Sem controvérsia. Não é verdade? E a jurisprudência, André? Olha, a jurisprudência ela revela o direito penal. A jurisprudência ela diz da aplicabilidade do direito penal, inclusive, né, podendo ter caráter vinculante. Tá claro? Dá um exemplo aí, né, até dado aí em sala de aula, né? Não dá pra gente dizer que está na lei. Mas o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes o STJ, ele utiliza o critério seguinte: para analisar o crime continuado, eu vou estabelecer um lapso temporal de 30 dias. Mas é base. Mas a jurisprudência ela tem que dar um lapso, tem que dar uma base. Se você for lá no artigo 71 do Código Penal, é Código Penal que está aqui? Tá. Olha lá o artigo 71 do Código Penal. Ele está me falando, mas não está me falando completo, não. Ele está conversando comigo, mas ele não está me dando uma base. Ele fala nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Olha o que está falando no artigo 71, olha lá. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, o que é mesma espécie? Pergunta para a doutrina. É o mesmo bem jurídico tutelado? É o mesmo crime? Tá claro? É um crime que está no mesmo capítulo do Código Penal? Não sei. Tá claro? E pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução. E outras semelhantes. Outras semelhantes. Quais são as hipóteses de outras semelhantes? Entra a jurisprudência. No sentido de aplicar ou não a exasperação da pena. Eu tenho que dar um balizamento. Então a jurisprudência, ela dá esse balizamento. Maravilha? Tranquilo? Da mesma forma também os princípios. Princípios penais. Tá? Pode inclusive gerar a tipicidade de condutas. Princípio da insignificância ou bagatela, princípio da adequação social, princípio da intervenção mínima, reduzindo o alcance da norma penal. Muitas vezes eu revogo pela insignificância, muitas vezes eu reduzo o alcance do tipo. Normas aceitas pela sociedade eu não vou considerar como condutas típicas. Isso a gente vai conversar, mas só para entender que eu analisar o crime, a única fonte imediata não vai ser a lei, claro que não. Como também os atos administrativos. É óbvio a relevância das normas penais em branco, normas penais cegas. O que é uma norma penal em branco ou cega? É aquela norma que precisa de uma complementação. Exemplo, lei de drogas, exemplo, Estatuto de Desarmamento. Quando ele fala que é crime traficar drogas, eu tenho que saber quais as drogas proibidas. Qual a substância que gera dependência física, química ou psíquica. Eu tenho que ir lá na portaria 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Tem que ir na portaria para complementar. São as normas penais em branco heterogêneas. Uma lei pode ser complementada por algo que não é lei. Está claro? Então eu estou criando crimes. Está claro? Inclusive hoje, os costumes, eles não são utilizados mais como fonte formal. Tá? Então eu tenho fonte formal mediata e fonte formal imediata. E os costumes? Olha, agora é a fonte formal mediata. Tá? Apenas fontes informais. Tá? Eu tenho a fonte formal mediata como a doutrina. Fonte formal imediata, Constituição, leis, princípios. Fonte formal mediata, que é a doutrina. E os costumes agora eu pego de fonte informal.
é óbvio que isso vai me balizar para determinada punição. É óbvio que o juiz não vai, é o chamado ativismo judicial, o juiz não vai se dissociar completamente da cultura daquela localidade. O juiz vai se utilizar aquilo como uma base, como início, inclusive em direito penal nós vamos conversar sobre a valoração paralela na esfera do profano. O que é a valoração paralela na esfera do profano? O juiz, ele foi criado com suas bases culturais. Determinado colégio, determinada localidade, determinada educação, determinada alimentação, determinado acesso à informação, e o juiz tem que, de alguma forma, entrar na cabeça daquele indivíduo e tentar valorar da forma dele por que ele cometeu aquele fato. É uma valoração paralela na esfera do profano. Eu não posso imaginar que a visão que um juiz tem do mundo, que você tem do mundo, talvez seja a mesma de um cara que já foi criado já em comunidade desde cedo. Ou num grande sertão aí, longe de muitas informações. Não sei. Eu sei que a pessoa ela pode ter uma valoração paralela. E isso nós vamos analisar de forma informal, no sentido de fonte do direito. Maravilha? Tranquilo? Então fica nessa regra, fonte material, lembra da lei complementar, fonte formal imediata, ampliei, e a fonte formal mediata, eu boto doutrina, e a fonte informal, os costumes. Maravilha? Tranquilo? Um forte abraço. Até nosso próximo bloco.